5 minutos de horas extras por dia de trabalho, com adição de 40%, conforme previsto na convenção coletiva da categoria juntada aos autos. Bom, aqui, o que se observa? O juiz deveria ter, então, concedido a hora integral não fruída pelo empregado e não apenas 45 minutos, deduzidos 15 minutos em que, pelo depoimento das partes e pela instrução do processo, se observou que era deferido, né? Aqui é aquela questão de que, na condição de advogado do reclamante, nós teríamos que recorrer reclamando a hora cheia, né? De acordo com a OJ 307 da SDI 1 do TST. Né? O juiz deveria ter, então, deferido 60 minutos não observados pelo empregador e desconsiderado aqueles 15 minutos que efetivamente ele tinha de pausa, de intervalo entre a jornada, já que essa pausa erradamente era concedida pela empresa. Então, deixe o professor Fabrício fazer alguns comentários acerca disso. Exatamente. Eu, em primeiro lugar, aqui, eu tenho que parabenizar a banca, porque a prova é extremamente extensa. Dentro de um item só da prova, eu teria que demonstrar o conhecimento em 3 questões de direito material, pelo menos. Eu teria que trabalhar com a ideia da orientação jurisprudencial 307. Eu teria que demonstrar à banca que eu sei que a concessão parcial do intervalo acarreta o dever patronal de pagar a hora cheia. Ou seja, não importa, e nós falamos muito aos nossos alunos, recordam-se disso, que nós falamos muito nisso nas nossas aulas, batemos muito na tecla dos intervalos, dada aí a quantidade que nós temos de orientações, súmulas que abarcam essa matéria. Então, o que acontece? Eu teria que trabalhar, num primeiro momento, com a regra da orientação jurisprudencial 307, somando-se aí o artigo 71, parágrafo 4º, que é o que fala do dever, né, que tem de pagar esse período não concedido na forma de hora extra, desde 94, a partir da Lei 8923 de 94, que acrescentou à CLT o parágrafo 4º do artigo 71, demonstrando esse conhecimento à banca. E também eu teria ainda, dentro desse contexto, que atacar outras 2 questões, que certamente, aqui salvo melhor juízo, constarão do nosso espelho de correção, que diz respeito ao adicional de hora extra. Quer dizer, a sentença, a decisão de primeiro grau, deferiu um adicional de hora extra aqui de 40%. Ora, gente, todos nós sabemos que desde a Constituição de 88, o adicional mínimo de hora extra é de 50%. Então, o juiz de primeiro grau não pode aplicar essa norma coletiva que vai de encontro à norma constitucional. A norma coletiva ela pode ampliar o meu rol de direitos. Né? Eu poderia fixar um adicional maior, mas jamais um adicional menor do que 50%. Eu teria que atacar, trabalhar lá com o artigo 7º da Constituição para tentar a reforma também quanto ao adicional de hora extra. E para fechar, o último ponto que eu ressalto aqui nesse tópico é que o juiz entendeu que a hora de intervalo teria natureza indenizatória. Vocês podem recordar que a questão fala que o juiz não deferiu reflexos, não deferiu as integrações, as repercussões. Gente, se é hora extra, é um adicional salarial. Essa matéria também já está pacificada no TST, na OJ 354, dizendo que as horas de intervalo elas possuem natureza de salário e elas irão, sim, integrar nas demais parcelas, né, do contrato de trabalho. Então, vejam, OJ 307, artigo 7º da Constituição, OJ 354, 71, parágrafo 4º, ou seja, questão muito bem elaborada, questão exigindo do candidato aqui um domínio do direito do trabalho, e isso tudo, nós estamos dentro de um tópico da nossa peça. E é por isso que a gente, né, professor Gali, a gente acaba entendendo os alunos, os nossos queridos alunos que dizem a peça foi muito extensa. De novo a FGV colocando uma peça muito extensa. E foi uma peça difícil e uma peça muito extensa. E o que se observa também é essa questão, né, de usar o processo civil subsidiariamente ao processo do trabalho também. Como facilita a elaboração da prova pelo candidato quando ele tem o domínio do processo civil, né, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. Então, isso também facilita. E como é importante ter o domínio das OJs e das súmulas que a gente cita em aula, né, professor Fabrício?
porque isso poupa tempo na hora da prova. E até só complementando a questão, aqui certamente, eu volto, o espelho da prova ele vai constar a OJ 307, a OJ 354, então quer dizer, o aluno que tem esse domínio é meio caminho andado, ele consegue, tendo um domínio do direito material, claro, ratificado pelo domínio da jurisprudência, facilita, né? É verdade. O próximo pedido dizia respeito, então, à questão da insalubridade, né? E a questão referia na prova que o juiz, então, entendia que não poderia o reclamante ter postulado um adicional de insalubridade em grau máximo, né? E quando foi, na verdade, realizada a perícia e constatado que não era a insalubridade, o adicional de insalubridade, ter que ser pago em grau máximo, era em grau diverso daquilo previsto, né? E aí aquela regra que a gente teria que atacar aqui como advogado do reclamante, em sede de recurso ordinário, que, na verdade, o postulamento em grau máximo do adicional de insalubridade não impede, então, o deferimento em grau diverso, né? E aqui não haveria, então, violação dos artigos 128 e 460 do CPC pelo próprio princípio da congruência, né, do processo do trabalho aqui. Professor Fabrício. Exatamente, quer dizer, aqui eu teria que trabalhar com quase um dogma do direito, quer dizer, eu peço o mais, não há o impedimento de eu ganhar o menos. Se eu peço 10 horas extras e o juiz quer deferir 5, não há nenhum impedimento nisso. Não há violação, não há julgamento ultra, extra, petita, não existe nada disso. Então, o que acontece? O reclamante postulou adicional de insalubridade em grau máximo, só que o reclamante, nós temos que lembrar que a questão atinente à insalubridade é uma questão de ordem técnica. Por isso que o juiz, por força do artigo 195, parágrafo 2º da CLT, ele está obrigado a determinar a realização de perícia técnica caso existam pedidos de insalubridade ou periculosidade numa petição inicial trabalhista. Então, o fato do reclamante ter pedido o mais e a perícia técnica ter dado o menos, isso não é nenhum impeditivo ao deferimento da parcela. Então, seriam esses os fundamentos, essas as ideias básicas que eu teria que ter aqui para postular a reforma da decisão. E ainda, nós temos uma outra questão aqui inserida, que é a questão do agente diverso. Quer dizer, o reclamante colocou como causa de pedir na sua inicial um fator e a perícia técnica entendeu pela existência da insalubridade em relação a um outro fator. Gente, aqui a questão se tornava até um pouco mais simples, porque é a matéria sumulada no TST, e eu fico contente que isso tenha caído, porque me lembro, né, nas aulas trabalhadas de petição inicial, de ter destacado essa súmula aos nossos alunos, no caso aqui a súmula 293 do TST, que é clara, ao relatar que a constatação em perícia da insalubridade por agente diverso daquele descrito na inicial não impede o deferimento do pedido. Quer dizer, não há violação aqui à ideia dos limites da lide, não há violação ao artigo 128 do CPC, como o professor Galia bem colocou. E era esse o raciocínio, e trabalhar com a súmula. Aqui, né, um espelho de correção terá, sem nenhuma dúvida, né, a inserção da súmula 293 do TST, teria que trabalhar, e esse seria um dos fundamentos para pedir a reforma da decisão de primeiro grau e o deferimento do adicional de insalubridade. Até porque não teria como o reclamante saber qual é o grau exato da insalubridade, né? Ele não tem o conhecimento para isso. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bem. O próximo, então, a próxima matéria a atacar seria a questão da multa do artigo 477 da CLT. Dizia assim, né, a decisão do juiz na sentença. O reclamante persegue a verba em exame ao argumento de que a homologação da ruptura contratual sucedeu 25 dias após a concessão do aviso prévio indenizado. Sem razão, todavia. A ré comprovou documentalmente que realizou o depósito das verbas resilitórias na conta do autor 8 dias após a concessão do aviso, de modo que a demora na homologação da ruptura, fato incontestado, não causou qualquer prejuízo ao trabalhador. Não procede. Deixa então que o professor Fabrício faça um comentário específico aqui. Aqui até é um dos pontos que eu considero de maior dificuldade da prova.
dentro da questão prática. Por quê? Porque aqui nós não temos de forma objetiva uma súmula, uma orientação jurisprudencial a resolver aqui a questão. Então, acredito que muitos de vocês, nossos queridos alunos, tenham ficado bastante tempo procurando uma OJ, uma súmula que falasse do pagamento no prazo e da homologação fora do prazo. Nós temos aqui, o que acontece, são precedentes, inclusive do TST, e cito aqui com tranquilidade o professor e ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, que tem posição clara defendendo que a homologação da rescisão ou a homologação da extinção do contrato como um todo, ela é um ato complexo, que não basta o empregador efetuar o pagamento das rescisórias no prazo, é necessário também que a homologação da rescisão seja feita no prazo, sob pena de, caso assim não ser feito, incidir a multa de um salário contratual prevista lá no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Então, o que acontece? Muitos de vocês podem ter ficado procurando uma súmula, uma OJ, e não iriam encontrar. Nós teríamos aqui que demonstrar um conhecimento do direito material, dizendo que o empregado que não tem a sua rescisão homologada, ele também sofre prejuízos. Por quê? O empregado depende da homologação da sua rescisão para, por exemplo, sacar o fundo de garantia. Para, por exemplo, encaminhar o seguro-desemprego. Sem a homologação da sua rescisão, do seu TRCT, termo de rescisão do contrato de trabalho, o empregado ele não consegue encaminhar, dar seguimento aos trâmites finais do contrato de trabalho. Então, o que acontece? Nós temos aqui um pagamento no prazo, mas eu tenho que lembrar o quê? Eu sou advogado do reclamante. Novamente, aqui eu tenho que achar um fundamento para tentar reformar essa decisão. E o fundamento seria esse. Trabalhar com a ideia de que a rescisão como ato complexo e que não basta ao empregador apenas fazer o pagamento das rescisórias. É necessário também que a rescisão seja homologada. Novamente aqui, professor Gali, eu me sinto muito à vontade porque trabalhei essa questão em sala de aula. E me sinto à vontade porque coloquei aos alunos, inclusive, a posição do professor Maurício Godinho Delgado, onde eu tenho no meu material acórdãos relatados por sua excelência, em que ele tem essa posição, embora eu até, para quem não colocou isso, e eventualmente se a banca fechar essa questão, não seja uma posição pacífica dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu desde já alerto, e quem quiser já sair em busca de uma divergência dessa jurisprudência, dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, vocês encontrarão posição divergente, dizendo que o empregador que paga no prazo, ele está, então, com a obrigação cumprida e não há que se falar na multa do 477. Só que, gente, aqui eu renovo, né? Nós estamos aqui como advogados do reclamante. Se a sentença indeferiu isso está na prova, a banca quer que vocês construam um argumento e reformem essa sentença. E o argumento aqui que surge é do 477, parágrafo 6º, letra B, o prazo de 10 dias para o pagamento e homologação. Então, se a banca afirma que a homologação foi 20 e poucos dias, 25 dias após, esses seriam os fundamentos que eu teria que trabalhar para buscar a reforma da sentença. Professor Galia. A próxima questão que a peça trazia era a questão da anotação de dispensa na carteira de trabalho e previdência social, né? Então, o reclamante queria a retificação da data de saída do emprego, porque como o aviso prévio foi indenizado, qual foi o entendimento do juiz aqui? Que como o aviso prévio foi indenizado, a data de saída teria sido a data em que o empregado deixou de trabalhar na empresa, ou seja, não houve a projeção de 30 dias do aviso prévio indenizado. E o candidato aqui precisava demonstrar o conhecimento de que o aviso prévio indenizado ou trabalhado, no caso aqui era aviso prévio indenizado, mas existe aviso prévio trabalhado e indenizado. Em ambos os casos, o aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os fins, para todos os efeitos no contrato individual de trabalho. Então, na carteira de trabalho, na condição de advogado do reclamante, era necessário, sim, atacar essa decisão do juiz por meio de recurso ordinário, colocando, então, o argumento de que o aviso prévio
indenizado ou trabalhado integra o tempo de serviço para todos os fins e efeitos, né? Citando aqui a orientação jurisprudencial número 82 da seção de dissídios individuais 1 do TST